Sabem, o vídeo gravado depois fica disponível para vocês no Class, lá na aba Atividades do Classroom. Tem um tópico chamado Vídeo das aulas ao vivo. E já está lá, né, o vídeo da aula 1, 2, 3, até a aula 7. Né? A aula passada já está lá o vídeo. O vídeo da aula de hoje também vai estar ali depois para o acesso de vocês. Caso queiram rever, né, a aula inteira ou algum trecho em específico. Os slides de cada aula, da mesma forma, eles são disponibilizados para vocês logo ocorra a aula. Ali no Classroom, na barra Atividades, tem um tópico chamado Slides das aulas ao vivo. Os slides da aula 1 a 7 já estão lá. Os slides da aula de hoje ficarão disponíveis ali também. E em cada aula, né, sempre depois do intervalo, temos intervalo e chamada, né? Depois do intervalo ocorrem os exercícios, e todos os exercícios que são feitos por vocês compõem a presença, né, também naquela aula que ocorre, mas posteriormente os exercícios permanecem lá. Então dá para acessar de novo os vídeos, os slides e rever os exercícios, né? Caso queira refazer os exercícios, eles estão lá na barra Atividades do Classroom, todos eles divididos por tópicos, né? Os exercícios da aula 1, tem lá no tópico correspondente, os da aula 2, assim por diante, né? Até a aula 7, todos os exercícios que foram feitos em aula, né? Ficam ali para vocês, para serem revistos. Os de hoje da mesma forma, né? Depois da gente tratar o conteúdo, no intervalo da chamada, a gente vai fazer alguns exercícios. A gente sempre fica aqui, né? Atendendo a eventuais dúvidas de vocês enquanto estão fazendo os exercícios. Mas depois, né? Se quiserem rever os exercícios da aula de hoje, também eles ficam lá disponíveis. Até a recomendação, uma preparação aí para a prova da semana que vem, né? Seria aproveitar aí esse final de semana, um feriado que tem aí pela frente, né? Para rever, refazer os exercícios, vai ser muito útil para a prova que acontece quinta-feira na semana que vem, né? Essa é uma dica aí, uma recomendação. No início de todas as aulas, sem exceção, em todas as aulas, a gente revê o nosso calendário. Repetimos sempre a mesma coisa, né? As datas das avaliativas, a entrega do trabalho, a prova e a substituição. É um padrão, justamente para que ninguém esqueça, né? Quando os prazos estão chegando, para que vocês façam o processo avaliativo. Claro que o recomendável, né? Para que vocês não esqueçam já que em todas as aulas a gente relembra, né? Toma nota, né? Pegar uma folhinha, um caderno e anotar. Ou salvar, né? Esse calendário está disponível ali no Classroom desde o início da disciplina, né? Salvar esse PDF do calendário, e aí sempre que quiser olhar, está no computador ou está no celular, né? Para conferir se está dentro do prazo, se não está deixando passar nada, né? Mas igual de qualquer forma, por padrão, né? Todo início de aula a gente revê, tá? Então, lá na primeira semana, no primeiro dia de aula, depois do contrato pedagógico, a gente teve a aula 1 e na quinta-feira a aula 2. Este conteúdo da aula 1 e 2, eles foram correspondentes à avaliativa 1 de vocês, né? Valendo um ponto, lá no Moodle, né? ead.qi.edu.br, dentro da semana 1, estava lá a avaliativa 1. Ficou disponível do dia 14 até o dia 30, né? Foi 2 semanas lá que estava disponível para fazer. Dia 30 às 23h59, então fechou. Um pontinho. Depois, na segunda semana, nós tivemos aula 3 e aula 4. Foram aqueles indicadores de curto prazo e de longo prazo da análise financeira. E aí, correspondente a este conteúdo, vocês tinham lá a avaliativa 2 no Moodle para fazer. Valendo um ponto. Ela ainda está em aberto, né? Hoje, dia 7, fecha, tá? A grande maioria já fez a avaliativa 2, né? Ainda falta um ou outro ainda. Então fiquem atentos porque fecha às 23h59, vale um ponto. E tem mais um ponto aí, né, que fecha hoje, que é o da semana 3. Então na semana passada a gente teve aula 5 e aula 6, e este conteúdo corresponde à avaliativa 3, lá no Moodle, vale um ponto. E mais um ponto então na avaliativa 3,
que fecha inclusive hoje também. Esse aqui, boa parte da turma fez, mas uma quantidade um pouquinho maior aí não fez ainda. Né? Alguns, um ou outro ainda não fez a 2, mas uma quantidade um pouquinho maior não fez a 3. Tá? E aí são 2 pontos, né? Um ponto da avaliativa 2, um ponto da avaliativa 3, e as duas encerram hoje. Já estão abertas desde o dia 21, né? Então, quem não fez ainda, dá um jeitinho, né, de em seguida, depois da aula, fazer para não perder, porque fecha aí às 23h59, né? Agora, hoje, nós estamos completando o conteúdo de análise econômica, que começou na terça, né? Terça-feira, dia 5, a gente teve a aula 7, a gente fez os primeiros conteúdos aí da análise econômica, que é composta de 3 tópicos, né? É a lucratividade, a rentabilidade e a taxa de retorno de investimento. Rentabilidade e lucratividade, a gente trabalhou na terça. Hoje, então, são os elementos que compõem as taxas de retorno de investimento. Correspondente a este conteúdo dessa semana, de terça e quinta, nós temos a avaliativa 4 no Moodle, vale 1 ponto, tá? Ela abriu lá dia 28 e vai até o dia 14. Tá? Dia 14 vai até meio-dia. Encerra meio-dia no dia 14 o prazo de realização da avaliativa 4. Tá? Então, como vocês viram, né? Essas avaliativas da N1 aí, como vocês já estão acostumados, né? Ela tem um prazo que vai aí mais ou menos, né, em torno de 10 a 14 dias, né, 2 semanas mais ou menos, cada uma para fazer. Né? Então são 4 pontos somados na N1. Para fechar os 10 pontos da N1, temos o trabalho disciplinar. Ele tem um prazo de entrega que é até dia 12. Então dá para entregar dia 11, 10, 9, claro, né? Pode entregar antes, é até dia 12, não significa que é no dia 12 que tem que entregar. Então, inclusive, né, já teve ali, eu acho que uns 2 ou 3, né, já entregaram o seu trabalho. Claro, dia 12 é o prazo final de entrega, automaticamente, né? Lá no dia 12, quem entregou já vou estar corrigindo e já vai estar recebendo a nota, né, do seu trabalho, tá? Então, é dia 12 até que seja dia 12, ou seja, até as 23h59. Dia 13 já não é mais data de entrega. Aí já encerrou o prazo do trabalho, tá? Bom, sendo que 4 pontos da N1, 6 do trabalho, fecham 10, né? 10 pontos na N1. Bem tranquilo, né? Bem distribuído aí, com bastante prazo para fazer todos os elementos da nossa N1. Sendo que teríamos, né, dia 12, uma aula de revisão. No entanto, dia 12 é feriado. Então, como já está combinado desde o primeiro dia de aula e em todas as aulas a gente relembra isso, nós vamos ter uma recuperação desse feriado no dia 8, ou seja, amanhã, né? Amanhã à noite nós vamos ter aí essa revisão, tá? Primeira parte da aula a gente vai trabalhar os tópicos principais aí dentro da revisão, vai ter intervalo, chamado, depois alguns exercícios para vocês focarem na revisão de vocês, tá? Isso na sexta-feira, então, amanhã, das 19 às 22 horas. Então, na terça não tem aula, na terça tem feriado, tá? Depois de amanhã, então, nós vamos ter só a prova. Então, amanhã é o último dia que a gente tem conexão online, né? Que a gente tem aula ao vivo, tá? A nossa revisão. E dia 14 não tem aula ao vivo, dia 14 é só a prova. Então, no dia 14, como é que vai funcionar? Dia 14 vai ser postado para vocês antes das 19 horas, ali uma meia hora antes, 20 minutos antes, vai ser postado as instruções da prova e o código da prova. Então, vocês vão acessar o Class, vão ler as instruções, vão copiar o código e vão aguardar até às 19 horas. Às 19 horas já vai aparecer para vocês no Moodle ead.qi.edu.br a prova. 19 horas, então, vocês acessam o Moodle com RA e senha de vocês, normal. Lá abaixo da avaliativa 1, 2, 3 e 4, né? Semana 1, 2, 3 e 4. Dentro do Moodle vai aparecer a prova final. Vocês vão clicar nela. Para acessar, ela vai pedir o código que foi fornecido antes, né? E aí vocês inserem o código e vão acessar a prova que tem
15 questões. Tá? O tempo de prova, antes, né, quando eram 10 questões, o tempo de prova era calculado, então, para essas 10 questões, em 1h30, quando a prova tem cálculo. Né? Então, como a nossa disciplina de administração financeira tem cálculo, ela vai ter esse tempo maior, como tem um acréscimo de mais 5 questões, o pessoal do EAD já estipulou, parece aí 2 horas de prova, né? Então são 2 horas aí para 15 questões, tem bastante tempo, né? Para fazer essas 15 questões, dá tempo de sobra, né? Tranquilamente. Mas são só 2 horas, então entrou às 19 horas, abriu a prova às 19 horas em ponto. Significa que tem um tempo de prova que vai das 19 até as 21, né? Tem as 2 horas cheias aí para fazer a prova. Entrou às 20 horas, soma mais 2 horas de prova, 22 horas, dá exatamente o tempo que encerra, né, a noite de prova, porque a noite de prova é até às 22. Então não adianta entrar às 21h30, né, e imaginar que talvez tenha 2 horas, porque não, né? O horário da aula é das 19 às 22, tem 2 horas dentro desse horário. Se entrar 10 minutos antes de dar o horário de encerrar, né, o horário de aula às 22 horas, vai ter só 10 minutos. Então tem 2 horas dentro do horário de aula, tá? A gente não confunda essa informação, tá? É dentro do horário, entre 19 e 22, tá? Então não tem prova antes das 19, também não tem prova depois das 22. É dentro do horário das 19 às 22. Ó, temos ali um aluno novo ali junto com a Renata, né? Veio acompanhar a aula. Vamos ter que fazer uma prova especial para ele, né? É o meu filho, desculpa. É o teu filho? Olha que esquisito. Vamos fazer uma provinha para ele também, né? Sim, não? Tá merecendo, tá participando junto, né? Ai, agora sim. O que aconteceu? Aí depois, quando tu receber o teu certificado de conclusão, a gente faz um certificadinho para ele também, né, Renata? Ah, sim. Legal. Então, gente, aí, com a prova da N2, tá? Nós já temos condições de ter o cálculo da média final, que é N1 mais N2 dividido por 2. Então, N1, 4 pontos das avaliativas mais 6 pontos do trabalho, 10. N2, prova vale 10 mais 10. Então, 10 mais 10, 20, dividido por 2, média final 10. Bom, média mínima de aprovação é 6. Se eu somar N1 mais N2, dividir por 2 e não der 6 no mínimo, der menos de 6, reprovaria por nota, mas ainda tem, né, como uma alternativa a nossa prova de substituição, a avaliação de substituição, que acontece também no Moodle, né, no dia 30/10, que é um sábado, acontece às 9 da manhã. Então, sábado, 30/10, às 9 da manhã, quem ficou abaixo da média, espero que ninguém precise fazer isso, mas se ficou abaixo da média, vai ter essa prova de substituição. São também 15 questões, todo o conteúdo da disciplina valendo 10, tá? Fez a prova de substituição, tirou 10 na substituição. Essa nota da substituição substitui a menor nota que tenha ficado, ou a N1 ou a N2. Uma das duas, a que tiver ficado menor, vai ser substituída pela nota da substituição. Só para aqueles que ficaram abaixo da média. Tá? Quem ficou acima da média, nem vai ter substituição para fazer, nem aparece lá. Tá? Então, retomamos nosso calendário. Mas o importante é abrir para dúvidas e perguntas, né? Talvez surgiu agora, né? Nas outras aulas não tinha pensado nisso, surgiu uma dúvida agora. Fiquem à vontade, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre o nosso calendário, o processo avaliativo? Só para confirmar, então, professor, amanhã é aula de revisão, mas o trabalho fica disponível para entregar até o dia 12. Perfeito. Tá Perfeito, certo. Eduardo. Obrigado. O trabalho fica ali no CLES, né? Até o dia 12 para ser entregue, tá? Até se quiserem aproveitar o final de semana, né? Não deixar para o feriado, né? É uma possibilidade, que aí já fica com feriado livre, né? Dia 12 é feriado, de repente dá uma descansada, né? No dia 12, faz no final de semana, né? No sábado, no domingo. E aproveita o feriado para descansar. Mas é uma dica, né? Cada um sabe do seu cronograma aí, tá? Muito bem. Então vamos dar início à nossa análise econômica
Hoje, né, a segunda parte, a gente vai tratar, então, da taxa de retorno sobre investimento. Então, temos alguns indicadores, né, dentro da taxa de retorno de investimento. A quantidade de fórmulas que a gente tem que ver hoje é um pouquinho menor, né, do que aquelas que a gente viu na terça, porque na terça era a lucratividade e rentabilidade. Hoje é só as taxas de retorno de investimento, então tem algumas fórmulas, mas não há tantas quantas a gente viu antes, né? Bom, a taxa de retorno de investimento, ela é bem importante para as organizações, para os investidores também. Ela busca aí demonstrar o retorno que essa empresa oferece aos recursos que foram aportados, investidos nessa empresa. Então a gente tem recurso, né, dos sócios que são investidos na empresa, a gente tem recursos que são resultantes, né, lá do DRE da empresa, né, o resultado, ela investe, isso aparece lá no patrimônio líquido da empresa, nas reservas, né, da empresa. Nós temos investidores externos também, que aportam recursos. Nós temos o investimento que a empresa busca com terceiros, né, que aparecem lá no balanço patrimonial, lá no passivo. E todos esses investimentos que são feitos, né, por terceiros, né, pelos sócios ou pela própria organização, né, eles precisam ser demonstrados. A taxa de retorno de investimento é que demonstra qual é a taxa sobre cada tipo de investimentos desses. Quanto é que está retornando, né, para o sócio, quanto é que está retornando sobre o valor que a própria empresa investe, quanto é que está retornando sobre o valor lá aportado por terceiros. Né? É isso que faz, então, esse indicador. Demonstra para o mercado, para a própria empresa, como é que ela está performando, né? Qual é a taxa de performance, de retorno. Tá? Alguns fatores que são determinantes para a gente encontrar esses índices, né, de taxa de retorno de investimento. As vendas líquidas, então a gente já percebe aqui, né, tratando de vendas líquidas, a gente vai ter que usar DRE, né? Então, DRE onde a gente tem as vendas líquidas. O lucro operacional líquido, outra coisa do DRE, né? Então já sabemos que DRE vai ser infalível aí, né? Vamos usar o DRE. E temos aqui um dos elementos, né, que compõem lá algumas contas do balanço patrimonial, que é o ativo operacional líquido, o AOL. Este elemento, tá? Não é uma conta que a gente encontra diretamente dentro do balanço, ele é uma composição, né? Alguns elementos lá que compõem o ativo da empresa, que participam da operação, é que são considerados dentro do AOL, e a gente precisa desconsiderar, subtrair, né, aqueles elementos que não fazem parte das operações, mas são ativo da empresa, e que estão lá, né, no balanço patrimonial, do lado do ativo. Tá? Muito bem. Vista essa composição, visto que vamos usar os dois demonstrativos, tanto o balanço quanto o DRE, nós temos que conversar um pouquinho melhor agora sobre o ativo operacional líquido, né, para não ficar dúvida o que é o tal do AOL, né, esse ativo operacional líquido. Tá? Bom, dentro do ativo da empresa, nós temos algumas contas que estão relacionadas de alguma forma com as operações da empresa. O caixa, bom, a empresa fez vendas, entrou dinheiro de venda à vista, então isso vai ser depositado no caixa da empresa. A empresa transferiu o dinheiro do caixa ou de outras partes ali de contas financeiras, né, para o banco. Então o banco participa das operações, é dinheiro das operações da empresa que está sendo movimentado. Investimentos, algum recurso que a empresa detém, não quer deixar parado em caixa, e aporta em algum tipo de investimento. Então isso participa das operações. É uma conta que está movimentando em relação e em função das operações da empresa. Estoque, que é uma outra conta que está no ativo. Estoque sim também, né? Participa das operações. A empresa, né, compra lá as matérias-primas, aquilo tem um valor dentro do estoque, e claro que aquilo participa das operações. Em algum momento vai virar produto, vai ser vendido, vai ser registrado a entrada do valor das vendas desses materiais que estão em estoque. E a gente vai vendo, né, que praticamente ali tudo que está no ativo participa de alguma forma das operações, é ativo operacional da empresa. Mas nem tudo é. Inclusive no exemplo que a gente vai utilizar hoje, né, de balanço patrimonial, nós vamos ver uma empresa ali que tem obras de arte. Então a empresa comprou essas obras de arte,
a título de um investimento, ou a título decorativo, né, para decorar a empresa, enfim. E essas obras de arte têm um valor financeiro, né, é um patrimônio da empresa, então é registrado no ativo. Mas só que ela não é um ativo operacional, porque a obra de arte não vai participar do processo operacional da empresa, né, de forma alguma. Né? Então a gente precisa, para determinar o AOL, nesse exemplo, somar todas as contas que participam, né, do ativo, chegando então ao total do ativo, é claro, e subtrair do total do ativo essa conta, por exemplo, que a gente está comentando, obras de arte. O resultante disso é o AOL, é o ativo operacional líquido, onde a gente desconta, subtrai essas eventuais contas que não participam do ativo. Tá? Então a empresa pode ter, além de obras de arte, outras coisas, outras posses que não participam do ativo operacional. Elas devem ser sempre desconsideradas, subtraídas. Tá? Muito bem. Começando com a primeira fórmula, que identifica algum tipo de retorno para a empresa, que é a margem de lucro. Quanto de margem de retorno essa empresa tem frente à receita que ela obteve, qual o lucro resultante disso, ou seja, a margem. Então, isso é demonstrado através de um percentual na fórmula, que é identificada pela sigla ML, margem de lucro. Nós temos o LOL, que é o lucro operacional líquido, está lá no DRE, dividido pelo ROL, receita operacional líquida, também um componente do DRE. Divide os dois elementos, vai dar um índice, 0, alguma coisa, por exemplo, vezes 100, e transformamos isso em percentual. E aí nós vamos ter, então, uma margem de lucro de tantos por cento. Significando que, frente às receitas, o lucro obtido foi de tantos por cento sobre a receita. Vamos usar um exemplo aqui, então, de cálculo para a gente ver de forma prática a aplicação dessa fórmula. Temos aqui os dois demonstrativos que a gente vai utilizar nos exemplos de cálculo. Ressaltando, é claro, que nessa primeira fórmula a gente vai olhar para o DRE. O DRE está aqui à esquerda, à direita está o balanço patrimonial. Vai usar ele mais adiante nas fórmulas seguintes. Para calcular a margem de lucro, então, LOL por ROL. Então, vou identificar lá o LOL. Lá embaixo, no DRE, está lá, lucro operacional líquido, LOL. Aí tem que fazer ano a ano, são 3 exercícios sociais, ano 1, ano 2 e ano 3. Então, no primeiro ano, o LOL é 2.315, está aí na fórmula, na parte de cima da divisão. Na parte de baixo da divisão, nós temos o ROL, que é receita operacional líquida. Tá? Na parte mais de cima do DRE, está ali, receita operacional líquida ROL, 8.315. Divide os dois elementos, dá um índice, Esse índice vezes 100, então a gente transforma em percentual. E neste primeiro ano, então, a margem de lucro é de 27,6%. Realizado o mesmo procedimento para o ano final 2 e o ano final 3, a gente percebe que a margem de lucro saiu de 27,6% para o segundo ano para 23,6%, diminuiu um pouquinho, mas logo em seguida subiu novamente, no terceiro ano para 31,4%. Se a gente tivesse que traçar uma linha de tendência, aparentemente, então, considerando o triênio, os 3 anos da análise, embora houve uma flutuação no ano 2, ele aparentemente é crescente, a margem de lucro dessa empresa tende a ser crescente. Tá? Então, primeira fórmula aqui, bem simples, uma divisão e uma multiplicação, e a gente determina, então, desse jeito, qual é a margem de lucro da empresa em cada ano. Tá? Tranquilo isso, gente? Alguma dúvida? Como encontrar no DRE ali os elementos tranquilo, A gente já tinha visto nas fórmulas das aulas anteriores, Como encontrar, então acredito que está tranquilo, Tainá já colocou Pra mim tá tranquilo no tranquilo por chat. enquanto. A Ana também, legal, Ana. Muito bem. Então,
O próximo indicador é rotação ou giro. Aqui nós estamos usando, né, a fórmula representada pela letra R, mas tem alguns autores, tá, que vão usar a letra G. Então, em algum livro, né, alguma pesquisa que vocês possam fazer, vocês podem encontrar o giro representado pela letra G em vez da letra R, tá? Mas o mais comum, mais geral, é a letra R mesmo, representando então essa rotação ou giro, tá? Então, o que indica a rotação? O número de vezes que o capital que foi investido na empresa retornou. Então, a empresa foi investido R$1. Quantas vezes esse R$1 voltou? Voltou uma vez, voltou duas, voltou três, voltou 3.000 vezes esse R$1. É isso que a rotação indica. É o número de vezes, tá? Então, a rotação deu 0,5, significa que voltou 0,5 vezes o valor investido, ou seja, voltou a metade do investimento. A empresa investiu 1 milhão e a rotação deu 0,5, significa que voltou só meio milhão. Investiu 1 milhão e voltou meio. A empresa investiu 1 milhão e a rotação deu 2. Tá? Significa que voltou 2 vezes, então. Então a empresa investiu 1 milhão e voltou 2 milhões, tá, desse investimento. Tá? Esse é o significado, então, da rotação ou giro. O número de vezes que aquele valor que foi colocado, investido na empresa, ele voltou para a empresa. Isso é obtido através do ROL, receita operacional líquida, elemento do DRE, dividido pelo AOL, né? Que é o ativo operacional líquido que a gente obtém lá da composição das contas do ativo do balanço patrimonial. Então, na rotação, a gente vai olhar os dois demonstrativos, né? O DRE e o balanço. Tá? Muito bem. Relembrando que o AOL é uma composição do balanço. No exemplo que a gente vai ver agora, né, do balanço, a empresa tem que desconsiderar, né, as obras de arte. Então, o AOL vai ser o ativo total da empresa, menos aqueles elementos que não participam das operações. No caso, as obras de arte. O que resultar é o AOL. E a gente vai se deparar, às vezes, com a seguinte questão, né? Ah, professor, mas não é toda empresa que vai ter elementos que não participam das operações. Daqui a pouco tem empresa que não vai ter obras de arte, né? Ou, né, joias, ou outras coisas que possam estar no ativo da empresa, que não participam das operações. Bom, se não tiver, né, a fórmula já nos indica a solução. O que vai ser o AOL se eu não tivesse obras de arte? Vai ter o valor do ativo total, por exemplo, né, 500 mil, menos obra de arte não tem, é zero. Então, ativo total 500 mil menos obra de arte zero. Qual é o AOL? É o mesmo valor do ativo total. Tá? Então, quando não houver elementos que não participam das operações, no caso, né, exemplo, obras de arte, fica de AOL o mesmo valor do ativo total. Tá? Mas sempre que houverem esses elementos que não participam das operações lá no ativo, eu tenho que fazer, né, a subtração deles para achar o AOL, tá? O cálculo de rotação da área exata. Muito bem. Então, temos o DRE, temos o balanço, e aí vamos ver aqui nesse balanço patrimonial, né, dentro do balanço aqui, né, que é esse quadro à direita, nós temos à esquerda, dentro desse quadro, os 3 períodos, né, ano 1, ano 2 e ano 3, do balanço patrimonial do lado do ativo, e do lado passivo também temos, né, ano 1, ano 2 e ano 3, representando esses exercícios sociais. Precisamos achar o AOL para a fórmula da rotação. Então, nosso AOL é o total do ativo, vou pegar o ano 1 aqui, o total do ativo do ano 1 é 45.074, menos aquilo que não participa das operações. Aqui tudo participa das operações, menos as obras de arte. Está ali. Dentro do ativo não circulante, tem ali em investimentos, tem obras de arte. Então, as obras de arte não participam do processo da empresa, né? Estão lá decorativamente ou como forma de investimento. Então, a gente precisa subtrair esses 2014 do total do ativo, 45.074. Que sobra é a AOL. Sobra ali, como está na fórmula, né? 43.060. Que é o total do ativo, menos as obras de arte. Aí faço a divisão pelo rol do primeiro ano, né?
está aqui no DRE, esse quadro à esquerda é o DRE, ano 1, e está ali, né, o ROL, Receita Operacional Líquida, 8.385. Divido os dois e tenho ali o número de vezes que o valor que foi aportado na empresa retorna. Deu um número menor que 1, ou seja, voltou menos do que aquilo que foi investido, né? Voltou 0,1947 vezes. Tá? A rotação é dada em número de vezes. Dá para representar percentualmente? Dá. Se eu multiplicasse por 100 aqui, né, o 0,1947, demonstraria que voltou apenas 19,47% do investimento. Tá? Mas a representação mais comum da rotação é em número de vezes e não percentual. Tá? No ano 2, aqui no ano 2 e ano 3, eu já coloquei vezes 100 aqui para, né, relembrar aí que isso pode ser feito assim, né? Posso multiplicar para depois representar por percentual, tá? Mas aqui a gente vai ver que no ano 2, o retorno foi de 0,3388, né? 0,3388 vezes. No ano 3, 0,3823 vezes. Então, nenhum dos anos, né, a rotação, né, teve o valor integral aportado de volta. Foi sempre menos, o que pode representar, portanto, problema financeiro para essa empresa, né? Ela está aportando recursos e estes não estão retornando para a empresa, né? Está dando menos de 1 aqui. Tá? Então, esse é o significado da rotação. Tranquila a rotação? Perguntas? Por enquanto, tranquilo. Legal, Suelen. Tudo certo, por enquanto. Legal, Ana. São fórmulas tranquilas, assim, simples, né? Sabendo encontrar ali no DRE no balanço, não tem erro, né? Só se a gente, de repente, na hora de digitar o valor, né, digitar um número errado, né, trocar a operação ali na calculadora, mas, né, ademais, tomando esses cuidados aí, né, é bem tranquilo. Então, agora vamos para a taxa de retorno de investimento operacional, representado pela sigla TRIO. Né? Tem duas formas de fazer, tá? Vamos ver essa primeira forma, que reflete para o caso de que nós já tenhamos feito anteriormente o cálculo da margem e da rotação. Então, se eu já tivesse feito margem e rotação e tivesse que calcular o trio, eu utilizar essa fórmula, né? Que eu já tenho a margem, já tenho a rotação, faço um vezes o outro, vezes 100, eu vou ter o percentual de taxa de retorno sobre o investimento operacional. Aquilo que foi investido na operação da empresa. Qual é a taxa de retorno? Estou colocando dinheiro lá, estou investindo nas operações, está dando retorno, que taxa é essa de retorno? É isso que mede o trio, tá? Então, já temos o ML, já temos a rotação, é fácil de fazer agora, então, o trio, né, do ano 1, 2 e 3, multiplicando os resultados que a gente já teve antes, né? Tá? Então, tá aqui o trio ML, margem de lucro, vezes rotação, vezes 100. Então, vamos utilizar os valores já antes feitos, tá? Margem de lucro, só para relembrar, é o LOL pelo ROL vezes 100. E a rotação é o ROL por AOL. Tá? Bom, aqui tem um detalhe importante, tá? Para fazer a multiplicação, né, dentro aqui dos parênteses da margem vezes a rotação, os dois valores precisam estar em índice, né? A rotação já dá um índice, né? A margem de lucro, ela dá um índice e depois eu multiplico por 100 para ela dar a representação percentual. Mas no caso do trio, tá? Eu não uso o vezes 100 na margem, pego só o LOL pelo ROL, que dá aquele índice ali, né? Vezes a rotação, vezes 100, e aí sim dá o percentual de trio, tá? Então, LOL dividido para o ROL do ano 1, 0,276, vezes a rotação do ano 1, né? ROL por AOL, 0,1947. Multiplico os dois valores, dá 0,054, 0,054 vezes 100 dá 5,4%. Significando o quê? A taxa de retorno de investimento operacional no ano 1 foi 5,4%. Então, a empresa investiu nas operações nesse primeiro ano
E aquilo que ela investiu nas operações deu um retorno de 5,4% do investimento. E vamos ver que, conforme a empresa fez investimentos no ano 2 e no ano 3, esse retorno, né, essa taxa de retorno nas operações melhorou, né? No ano 2 foi para 8% e no ano 3 foi para 12%. Nós temos aqui uma tendência, né, de performance positiva. Os investimentos que essa empresa faz nas operações vão trazendo taxas de retorno maiores ano a ano. Tá? Então, essa é a interpretação, né, desse resultado. Tá? Aqui bem simples, né? Já tinha o ML e já tinha o R, né? Já tinha a margem de lucro, já tinha a rotação. Mas se a gente não tiver, estamos fazendo um cálculo, né? Foi pedido para fazer a taxa de retorno de investimento operacional, a gente está na empresa, né? Aí pediram para a gente fazer o trio e não pediram margem nem rotação. Fazer só o trio. Eu preciso fazer margem e rotação para depois achar o trio? Não, aí tem uma fórmula direta para isso, tá? Que é essa fórmula resumida aqui, tá? Aqui a parte de cima é só para demonstrar como a gente simplifica até chegar nessa fórmula de baixo. Então, o trio, caso eu não precise fazer margem e rotação, eu posso fazer ele direto dessa forma, dividindo o LOL, que é o lucro operacional líquido, pelo AOL, né? O ativo operacional líquido. Dividido um pelo outro vezes 100, e vai dar as mesmas taxas que a gente viu antes ali, tá? Só que agora fazendo de forma direta, né? Sem precisar passar pelo, né, pela rotação e pela margem. Então vamos ver esses resultados. Muito bem, está lá o trio, ano 1, ano 2 e ano 3. Olha os valores resultantes. Mesmos valores, né? 5,4%, 8% e 12%. Só que agora não precisamos fazer aqueles dois passos anteriores. Tá? Então, estou fazendo um exercício, estou fazendo uma atividade avaliativa, uma prova. E a prova pediu margem e rotação. E depois, na sequência, já pediu trio. Então, né, já que eu tenho margem e rotação, uso aquela fórmula anterior para fazer o trio. Mas estou fazendo um exercício, estou fazendo uma avaliativa e pediu só o trio. Aí não preciso fazer margem e rotação antes. Faz essa fórmula aqui, que já vai dar diretamente, né, o valor do trio. Tá? Então, LOL por AOL. LOL do ano 1. Vou olhar o DRE. Está lá o LOL, né? Lucro operacional líquido, 2.315. Divido pelo AOL. O AOL do ano 1 vai ser o meu total do ativo do ano 1, 45.074, menos aquilo que não participa das operações. No caso aqui, as obras de arte, 2014, né? Diminuo, dá ali os 43.060. Os dois valores divididos, dá 0,054 vezes 100, 5,4%. Os mesmos procedimentos para os anos seguintes, né? Considerando os valores correspondentes a cada ano. E a gente calcula o trio de forma direta. Tá? Então, uma dica aí, vai fazer um exercício, uma avaliativa e pediu só o trio, e usa essa fórmula aqui. Vai ser mais rápido de fazer, né? E mais direto. Já está no processo de cálculo, que tem que fazer a margem, tem que fazer a rotação, aí simplifica, né? E usa aquela fórmula anterior, que é a margem vezes rotação vezes 100, para achar o trio, né? Muito bem. Entendida a diferença entre as duas, né? A prática de utilizar uma ou outra, gente? Tranquilo? Tudo certo. Legal, Renata. Tô tranquilo, prof. Legal, Liliane. Muito bem. Então, vamos adiante aqui. Vamos evoluindo agora para a taxa de retorno sobre investimento do capital próprio. Então, agora, considerando aqueles capitais, né, que estão lá no patrimônio líquido, né? É o capital dos sócios, que é registrado dentro do patrimônio líquido, e o capital da própria empresa, né? Que está registrado dentro do patrimônio líquido como reservas de lucros ou resultados, né? Que a empresa obteve e que foi registrado ali dentro do patrimônio líquido. Esses capitais próprios, então, né? Eles performam, ou seja, aquilo que foi aportado pelo sócio, aquilo que a empresa mesmo, né? Aportou no patrimônio líquido, traz uma taxa de retorno.
né, e ela é identificada, então, pela sigla TRICP, taxa de retorno de investimento sobre capital próprio, que é determinado pelo LOL, lucro operacional líquido, que vem lá do DRE, dividido pelo patrimônio líquido, que vem lá do balanço patrimonial, né? Fica lá do lado direito, né? Abaixo do passivo, ali está o patrimônio líquido. Faz a divisão, vezes 100, nós vamos ter uma taxa de performance, né? De retorno, né? Quanto é que está dando de retorno, né? Esse patrimônio que está sendo colocado ali pelos sócios e pela própria empresa, né? Lá registrado no patrimônio líquido. Tá? Então, continuamos analisando a mesma empresa, que é a comercial sem rumo. Do lado esquerdo está o DRE, do lado direito está o balanço. Então, TRICP do primeiro ano, LOL do primeiro ano, então vamos lá, LOL do primeiro ano, 2.315, dividido pelo patrimônio líquido do primeiro ano. Vamos olhar o balanço, lá do lado passivo, logo abaixo está lá o patrimônio líquido. 21.914 no primeiro ano. Divide os dois valores, LOL pelo patrimônio líquido, dá 0,106 vezes 100, dá 10,6%. Então, significando o quê? Os valores que foram aportados lá no patrimônio líquido tiveram uma taxa de performance, né? Tiveram um retorno de 10,6%. Esse é o significado, essa é a interpretação desse resultado. Depois faz o mesmo procedimento para o segundo ano e para o terceiro ano. Sendo que, nota-se aqui, que no segundo ano, né, nós temos uma taxa de retorno superior, 12,7%, e no terceiro ano, né, a performance melhorou mais ainda, né? Deu 20,2% de retorno. Ou seja, tendência, né, ao longo do tempo, no triênio, de que o capital investido lá no patrimônio líquido, né, está performando positivamente e de forma crescente ano após ano. Tá? Taxa de retorno de investimento sobre capital próprio. A matemática continua bem simples, né? Divisão e multiplicação, né? A próxima aqui parece até um palavrão, né? Essa sigla TRICETERC, mas é a taxa de retorno sobre investimento de capitais de terceiros. Agora se considera, né, aqueles capitais que a empresa toma de terceiros e verifica se há uma performance positiva, né? Se há um retorno, né, positivo com esses capitais que estão sendo, enfim, investidos de terceiros, que a empresa está tomando de terceiros para colocar na empresa. Onde é que estão esses capitais de terceiros? Estão lá nas obrigações, né? Lá no passivo. Nós temos o passivo de curto prazo, chamado passivo circulante, e nós temos o passivo de longo prazo, chamado passivo não circulante. Então, aqueles valores, aquelas contas que estão ali, somadas, né, vão dar o nosso passivo exigível, onde está todo o capital de terceiros, né, tanto de curto quanto de longo prazo. Por isso, o TRICETERC, taxa de retorno de capital de terceiros, vai ser o nosso LOL, lucro operacional líquido, dividido pelo passivo exigível. Tá? Lembrando que o passivo exigível, então, é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Feita a divisão vezes 100, nós vamos ter essa taxa percentual de retorno, né? Qual a performance, qual o retorno em termos percentuais desses valores que a empresa busca em terceiros. Tá? Então está aí a nossa empresa comercial sem rumo, balanço patrimonial à direita, o DRE à esquerda. Temos que olhar para os dois, né? O CTR, que é o LOL pelo PE. O lucro operacional líquido, olhando no DRE, primeiro ano, está lá, lucro operacional líquido 2.315, dividido pelo passivo exigível. Eu vou olhar esse balanço patrimonial, o lado do passivo. Ali está o circulante, né, 23.160, e vou somar com o passivo não circulante. Ah, não tem passivo não circulante, então é zero, né? O passivo não circulante. Então ali o circulante 23.160 mais zero, né, do não circulante, porque não tem. Então o meu passivo exigível fica exatamente o mesmo valor, né, do passivo circulante. Divide os dois valores, vezes 100, deu ali uma taxa de retorno de capital de terceiros neste primeiro ano em 10%. Então, tudo aquilo que a empresa buscou de terceiros, né, ela conseguiu, né, performar e ter um retorno de 10%, né, sobre essa busca desses capitais.
E isso foi positivo para essa empresa nos anos seguintes, porque a taxa de performance foi melhorando, né? Depois, no segundo ano, foi para 20,2%, e no terceiro ano foi para 25,6%. Então, cada capital que ela buscou ali, né, em terceiros, foi dando retorno para a empresa, né, e um retorno cada vez mais otimizado, né, uma taxa cada vez melhor. Tá? E essa é a interpretação, então, desses resultados. Triceterc, taxa de retorno sobre o capital de terceiros. E agora nós temos a taxa de retorno sobre o investimento, né, dos capitais totais. Então, é o nosso TRIT. Significa, então, né, essa sigla, né, TRIT, significa taxa de retorno sobre o capital total. Onde é que está o capital total da empresa? O capital total está no ativo, né? Lá o total do ativo é tudo que a empresa investiu, né, nela mesma, né? O dinheiro que está no caixa, que está no banco, que está nos investimentos, que está no estoque, que está no ativo permanente, né? Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, terrenos, prédios, está tudo ali no ativo. São seus bens e direitos. Então, tudo que a empresa investiu nela mesma está ali. É isso que mede, então, a taxa de retorno de investimento total, né? Essa relação de retorno de investimento sobre aquilo que ela fez no seu ativo. Então, é o lucro operacional líquido dividido pelo resultado do total do ativo, vezes 100, e nós temos a taxa representativa, né, de tudo que ela aportou, investiu lá no seu ativo, quanto foi a performance, qual foi a taxa de retorno sobre esse investimento. Então, vamos à nossa empresa comercial sem rumo. Está aqui, então, à esquerda o DRE, à direita o balanço. O que aconteceu no primeiro ano? LOL dividido pelo ativo total. Olhando o DRE, está lá o LOL, primeiro ano, 2.315, dividido pelo ativo total do primeiro ano. Ativo total do primeiro ano, olhando o balanço, né? Ativo ano 1, está lá. Total do ativo, 45.074. Dividido um pelo outro, dá um índice, 0,051. Vezes 100, fica 5,1%. Então, visto o aporte de recursos no ativo da empresa, ela teve uma taxa de performance, de retorno, de 5,1%. Então, tudo que eu gastei, que eu investi, que eu coloquei no meu ativo, me retornou mais 5,1%. Então, a performance é positiva, né? E foi crescente nos anos seguintes, o que também é um reflexo positivo. Porque no segundo ano, a taxa de retorno de performance foi 7,8%, e no terceiro ano, 11,3%, né? Conforme está no nosso quadro ali, né? Indicando esse crescimento. Tá? Claro, né, dividindo o LOL e o ativo total, né, de cada ano correspondentemente, demonstrando aí que a empresa está crescendo, né, todo o valor que ela acaba aportando, né, que ela acaba investindo no ativo total, está trazendo um retorno positivo, e essa performance tem melhorado, né, ano a ano. Muito bem, gente, esses são os nossos indicadores aí, né, de taxa de retorno sobre investimento. Vimos vários deles agora. A princípio, bem tranquilo, né, em termos de identificação dentro dos demonstrativos, que são contas que a gente já vinha trabalhando, né, nas aulas anteriores, então a gente já está acostumado a olhar elas dentro, né, do balanço patrimonial. Só alguns cuidados especiais em relação, né, ao AOL, que é uma coisa que é nova, né, que vocês não tinham visto antes. Então, muita atenção que o AOL, né, é o ativo total menos aqueles elementos que não participam das operações, para achar lá o cálculo da rotação, né? E também retomamos aí, né, um elemento que fazia parte lá das primeiras aulas, quando a gente viu os indicadores de curto prazo, né? A gente utilizou lá o passivo exigível, ele voltou aqui agora, né? Para um dos cálculos aí a gente precisou relembrar aí do passivo exigível, que é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, né? Para a gente achar ali a taxa de retorno sobre investimento de capital de terceiros, né? Tá? São os mais, assim, os cuidados maiores, porque né, uma coisa que já tinha passado há mais tempo, né? E outra que era uma novidade aí, que é o AOL, tá? Dúvidas
Perguntas? Tudo entendido? Vão acertar todos esses cálculos aí nas avaliativas, na prova, no trabalho. Nenhuma dúvida? Como é que ficou? Tomara que sim, né? Dependendo do pensamento positivo, a gente acerta, né? Vamos ter positividade, né? Mas em termos práticos, é claro, né? A gente precisa aí praticar, exercitar e estudar, né? Porque, querendo ou não, é um conteúdo que a gente está tendo um primeiro contato, né? Se a gente ver só uma vez e não olhar mais, né, provavelmente vai fazer uma prova uma avaliativa, vai ter dificuldades. A gente precisa estudar, né? Praticar, e por isso a gente vai ter na segunda parte aí da aula os nossos exercícios, né? Para exercitar e pôr um pouquinho em prática aí esses cálculos. Claro, né, gente? Cada uma dessas aulas que a gente está fazendo, além dos cálculos, tem a parte teórica, né? O conceito, a interpretação do resultado. Então, em cada aula a gente teve, né, exercícios de cálculo, mas também teve alguns exercícios teóricos. E é claro, né, vocês estão fazendo as avaliativas da ANIL, vocês já estão notando isso, né, que não tem só cálculo nas avaliativas. Né, tem cálculo, mas também tem algumas questões teóricas. Então, é bem importante aí, né, para a prova, né, estar preparado para isso também, né, não exercitar só os cálculos, mas exercitar também, né, a parte teórica. Tá? Vai dar tudo certo, Roseli. Tô errando tudo. Só os cálculos tô acertando. Tá russa a coisa. Mas é isso, os exercícios são bons para isso, né? A gente faz exercício, erra, acerta, mas a gente está exercitando, né? E o aprendizado é isso mesmo, né? A gente aprende das duas formas, né? Importante quando chegar na hora da prova a gente já ter errado no exercício, saber por que errou e aí na prova acertar, né, Roseli? Sim. É isso aí. Muito bem, gente. Então, como eu tinha comentado antes, né? Era mais curtinho o conteúdo de hoje, porque era só a taxa de retorno de investimento, né? Uma quantidade menor de fórmulas aí. E isso faz com que a gente tenha um intervalo mais cedo, né? Fazer um lanchezinho e tal, né? Tomar uma água, respirar um pouco. E aí, na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada. E depois da chamada vai ter alguns exercícios aí para a gente realizar, tá? Nesse exercício, como eu falei, né? Tanto cálculo quanto teoria. E bom relembrar que a gente falou no início, né, da aula, que esses exercícios sempre ficam lá disponíveis para vocês. Então, professor, eu quero, né, estudar um pouquinho mais para me preparar para a prova. O que eu posso fazer? Pode refazer esses exercícios anteriores, né? Abre o exercício, copia no caderno, né, resolve, né, olha ali o resultado que está no Class 1 e vai, né, usando esses exercícios de aula para fazer, né, um processo de revisão e sair bem na prova, tá? Muito embora, né, amanhã a gente tem revisão, né? Amanhã a gente vai olhar esses tópicos principais, né, para ajudar vocês a se prepararem para a prova, né? Então, aqueles que puderem, né, assistir ao vivo a revisão amanhã, não deixem, né, de participar. Como é um dia diferente, assim, né? Não é o dia comum de aula, vai ser na sexta-feira, em função do feriado da terça, pode ser que alguém já tinha algum compromisso, ou, né, ficou, enfim, já compromissado com o trabalho, né? De fazer hora extra, ou de trabalhar naquele dia, e não puder assistir, não deixe de assistir depois a gravação, né? Vai ficar disponível a gravação, vai ficar disponível os slides, vai ficar disponível os exercícios de revisão, né? Então, mesmo quem não puder participar ao vivo da revisão amanhã, né, vai ter igualmente todo o material à disposição, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta de momento, a gente faz o nosso intervalo então, tá, gente? Agora são 20 horas, voltamos daqui a 15 minutos, às 20h15. Aí durante o intervalo eu só fecho o microfone e câmera, tá? 20h15 eu abro novamente. Até daqui a pouquinho, gente.